Querido irmão, querida irmã, chegamos ao domingo de Ramos, abrindo a Semana Santa. Um tempo especialíssimo, em que Deus quer fazer caminho com você. Deus quer escrever um novo capítulo da história do relacionamento com você e quer derramar muitas bênçãos e graças sobre a sua vida. Por mais que eu vá realmente aprofundar um pouco as leituras de hoje, por óbvio, o mais importante é que esta meditação desperte em nós essa consciência, essa abertura, essa convicção. Deus está conosco. E nesta semana, Deus quer abrir o céu a nós e nos levar a um passo além na profundidade da fé, da relação com Ele, a um passo além na nossa vida de santidade, na nossa caminhada rumo ao céu. Este domingo de Ramos nos traz 3 expressões que são chaves que eu quero hoje compartilhar e sobre as quais quero me debruçar. A primeira é esse abismo entre o povo que acolhe Jesus festivamente em Jerusalém e o povo que poucos dias depois o condena à morte. O segundo aspecto é o sofrimento, o seu significado na perspectiva do sofrimento de Cristo e da semana que estamos abrindo. E o terceiro aspecto é o paraíso garantido ao ladrão arrependido na cruz ao lado de Jesus. Procuremos então pedir ao Espírito Santo que nos ajude nesta meditação. A primeira leitura de hoje é tirada do profeta Isaías, já na conclusão da sua profecia, o capítulo 50, e Isaías hoje diz: Deus me deu uma língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Deus me desperta a cada manhã, me abre o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Falar palavras de conforto ao abatido, ouvir como um discípulo. Uma dupla atitude tão esquecida na nossa sociedade barulhenta e agitada de hoje e que nós precisamos resgatar. Ouvir mais, ouvir melhor, manter uma atitude de escuta em relação a cada próximo e, de modo especial, escuta em relação a Deus. Deus fala conosco, fala sempre. Nós é que somos surdos, ouvidos fechados para escutá-lo. O profeta Isaías, então, hoje nos chama a uma atitude de escuta. Ouça quem está ao seu lado. A sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, seus colegas de trabalho, seus amigos, seus irmãos de comunidade. É importante criar uma cultura de escuta muito melhor do que a que temos. E é importante também cuidar muito bem da língua, para que o que sai da nossa boca sejam palavras de conforto, não de agressão, de acolhida, não de rejeição, de paz, não de violência. O profeta, então, fará uma profecia sobre o sofrimento de Cristo na cruz. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas Deus é meu auxiliador. Por isso não deixei abater o meu ânimo, conservei o rosto como pedra, porque sei que não sairei humilhado. É uma profecia do sofrimento de Cristo, mas é uma profecia também do nosso sofrimento. Na vida temos sofrimentos, os teremos sempre. No campo econômico, na saúde, nos relacionamentos, na própria fé, as decepções, frustrações, traumas, enfermidades, o luto, a perspectiva da morte. Os sofrimentos fazem parte da nossa vida do início ao fim. O importante é ter a consciência de que quando nós sofremos, onde Deus está? Sofrendo conosco. Deus permanece ao nosso lado no sofrimento, é o nosso auxílio, o nosso sustento. E Deus faz uma divina alquimia, a transformação das substâncias do nosso sofrimento, da nossa dor. Deus faz esperança, Deus faz fortalecimento, Deus faz vitória. Em Deus, o sofrimento vira salvação. O sofrimento vira engrandecimento e santificação da própria alma. Por essa razão, nós hoje somos colocados
já diante do Evangelho da Paixão de Cristo. Por isso hoje chama-se Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Nós já lemos os textos da morte de Jesus, que celebraremos na sexta-feira. Hoje, na forma mais breve, aquela que é trazida a nós por Lucas. Jesus, então, é preso, é levado a Pilatos, é levado a Herodes. Nenhum dos dois encontra motivo para condenar Jesus à morte, mas a multidão grita muito alto e, afinal, a fraqueza dos governantes diante da pressão do povo faz com que Jesus seja condenado à morte. Mas é interessante notar que hoje nós lemos 2 evangelhos, justamente por ser o Domingo de Ramos, e o primeiro evangelho, também de Lucas 19, é a entrada de Jesus em Jerusalém, uma entrada triunfal, festiva. Veja que os detalhes são interessantes. Quando Jesus chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, entrando na cidade de Jerusalém para passar a Páscoa, a multidão, aos gritos, cheia de alegria, começa a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto em Jesus. Todos gritavam: bendito o Rei, aquele que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. As pessoas tiravam seus mantos, colocavam pela estrada onde Jesus passaria, e o povo estendia suas roupas, tomava também ramos de oliveiras e louvava o Rei que entrava em Jerusalém. Como entender? Como entender a multidão do povo que, no domingo, saúda Jesus, aclama Jesus, homenageia Jesus, depõe os mantos em reconhecimento à realeza de Jesus e na sexta-feira o mata, o rejeita a ponto de entregá-lo ao método de tortura e assassinato mais cruel que a história humana encontrou, a crucifixão? Aqui está uma chave importante, que tem muito a ver também com a nossa vida, com a nossa história. Enquanto Jesus é um rei triunfante, um Messias milagreiro, um Salvador potente, que realiza sinais e prodígios, um rei que faz os mudos falarem, os paralíticos caminharem, um homem que ressuscita mortos, caminha sobre as águas, faz cenas espetaculares que convertem centenas e centenas de uma só vez. Ótimo! O povo aplaude. Esse Messias o povo quer. Um Messias que dá o que o povo quer. Um Deus a meu favor. Um Deus que é a minha imagem e semelhança, não eu que sou a imagem e semelhança de Deus. Aí é bom. Mas quando Jesus anuncia que o sofrimento é parte da história, que é preciso perdoar quem nos faz o mal, que é preciso amar o inimigo, que para segui-lo é preciso carregar a cruz, renunciar a si mesmo, deixar de lado o egoísmo e se lançar no serviço generoso ao próximo, aí não, esse Messias não serve. É por essa razão a transformação da multidão. Querem Deus enquanto Deus faça favores, faça milagres, entregue o que o povo quer. Não quer Deus quando é um Deus que chama a amar o inimigo, a fazer o bem ao próximo, a superar a injustiça, a ganância, a inveja, a ira, a superar especialmente as próprias más inclinações para se lançar no serviço sacrificante e generoso ao próximo. Aí é melhor que esse Deus morra. Esse é um movimento que pode acontecer conosco. Qual é a relação que nós estamos estabelecendo com Deus? Nós queremos Deus, e se for vontade dele, os seus milagres, ou nós só queremos os milagres de Deus? O terceiro aspecto que quero hoje referir é justamente o daquele homem criminoso que está sendo morto ao lado de Jesus. Ficou conhecido na história como bom ladrão, mas não tem bom ladrão, é o ladrão arrependido. Diz a Escritura: havia 2 malfeitores levados para serem mortos com Jesus.
Ali crucificaram Jesus e os malfeitores num lugar chamado Calvário. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Do alto do seu sofrimento, Jesus pede perdão aos seus algozes, pede ao Pai que não leve em conta o mal que estava sendo praticado. Um homem que está sendo torturado e assassinado e pede o perdão aos seus torturadores e assassinos. Um dos ladrões começa a insultar Jesus. O outro, então, dirá, aquele que insultava Jesus: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo. Estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus respondeu: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Essa é uma das cenas mais fortes da Bíblia. Repare a distância que havia entre esses dois homens, mortos um ao lado do outro. O ladrão colhia os frutos das suas más escolhas e do mal que praticou. Jesus colhia os frutos de maldade e rejeição da humanidade, a qual só amou e serviu. Jesus, que nunca tinha feito o mal, recebe a pena mais cruel pelos males cometidos pelos outros. O sacrifício de Jesus é um sacrifício voluntário, consciente, espontâneo. Ninguém precisa morrer de pena de Jesus, especialmente quando nós formos agora na sexta-feira celebrar a paixão de Cristo. Ninguém morre de pena de Jesus. Jesus fez porque quis, fez sabendo o que estava fazendo, fez por amor a nós. Jesus sofre na sua carne e no seu coração um sofrimento sem comparação, para que eu e você, que merecíamos sofrer pela profundidade dos nossos pecados, pudéssemos ter uma chance de salvação, uma chance de entrar no céu. Aquele homem, ao contrário, chegando ao final da sua vida, percebeu que tinha feito a escolha errada, tinha tomado a estrada errada. O que sai do coração dele, além da resignação por receber o que merecia, é um desejo que está no coração de todo ser humano, no meu e no seu também. O desejo de ser lembrado por Deus. Lembra-te de mim no teu reinado. Esse desejo move. Pode ser que a gente não perceba. Pode ser que a gente nunca tenha se dado conta desse desejo. Mas lá no fundo, mesmo nos que se dizem ateus, existe um desejo de ser lembrado por Deus. A liturgia contempla esse desejo. Quando nós celebramos a missa, ficamos todo o tempo repetindo: lembrai-vos, Senhor, lembrai-vos da vossa igreja, lembrai-vos dos vossos filhos, lembrai-vos dos nossos mortos, lembrai-vos de nós. O desejo de que Deus se lembre de nós. Eu já conheci muitas pessoas que perderam a fé, não tanto porque deixaram de acreditar na existência de Deus, mas deixaram de acreditar que Deus se lembrava dela ou delas. Querido irmão, querida irmã, permita que eu hoje te diga: Deus te ama imensamente e Deus nunca se esquece de você. Deus se lembra de você todos os dias, em todos os momentos. E Deus espera o dia de poder fazer caminho ainda com mais profundidade com você, até o dia derradeiro em que Deus abrirá a porta da sua casa para você e dirá: entra, bendito, bendita, entra, filho amado, entra, filha amada. Por isso hoje, olhemos para esse homem na cruz. O que ele pede? Que Deus se lembre dele. O que Deus responde? Que o paraíso estaria aberto para ele ainda naquele dia. No hoje da história, no hoje da nossa vida, se nós pedimos a Deus que se lembre de nós, o que denota, na verdade, que nós estamos nos lembrando de Deus, Deus nos responde com a força do paraíso, com a porta aberta a nós. Façamos caminho com Jesus nesta Semana Santa. Aproveite a Semana Santa, leia a Bíblia, ore mais, vá à igreja, participe das celebrações da Páscoa. Mesmo que você viaje, onde você estiver, haverá um local que celebrará a Páscoa de Cristo. Procure participar com essa certeza.
desses 3 pontos que eu hoje trouxe. Precisamos superar o abismo entre a multidão do Domingo de Ramos e a multidão da Sexta-feira Santa e aceitar um Deus que ao mesmo tempo nos enche de milagres e favores, mas também nos chama à renúncia de nós mesmos, ao sacrifício e ao caminho da cruz como estrada de salvação. Segundo, reconhecer que na vida a gente sofre, mas ao final o amor sempre vence e todo sofrimento é uma estrada de engrandecimento da nossa alma, de salvação da nossa vida, de aproximação de Deus e de testemunho para o próximo. E finalmente, nos identifiquemos com aquele ladrão arrependido que olha para Jesus com humildade, reconhecendo que tinha errado, mas que pede a Deus que se lembre dele e ganha de volta o paraíso. A única pessoa que nós temos a certeza, porque Jesus a deu, de que hoje está no paraíso com Jesus, como nós também queremos estar. Para você, uma santa Semana Santa.